Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos aqui na Carta aos Hebreus, falando a respeito do versículo 9. Nós estamos comentando esse texto maravilhoso que diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Nós estamos estudando esse texto, mais do que a teus companheiros, mais do que a teus companheiros. E nós vamos falar então a respeito hoje dos 3 ofícios de Jesus Cristo, do Filho. 3 ofícios. Que seria um ofício? Ofício seria uma função a ser desempenhada, um chamado, uma vocação. E Cristo foi ungido para 3 funções, foi chamado para 3 trabalhos, foi vocacionado para 3 funções específicas. Então veja, nós estamos lendo aqui que ele amou a justiça, ele aborreceu a iniquidade e por esse motivo, Deus ungiu com óleo de alegria. Nós falamos desse óleo de alegria, certo? Que é uma passagem também que foi tirada do Salmo, que antigamente se ungia com óleo nas festas, os aniversariantes, os noivos, e essa unção com óleo era um óleo de alegria. Então Cristo, ele foi ungido com óleo de alegria, com uma unção especial, com uma unção virtuosa, mais do que a teus companheiros. Então veja que é uma alegria maior do que os companheiros para exercer seu chamado, sua função e seu ofício. São 3 os ofícios de Cristo: o Cristo ungido, o Filho ungido, certo? Ele tem um nome maior, ele tem um trono mais alto, ele tem um cetro maior, ele tem uma unção maior e ele tem uma alegria maior. Então veja que ele é maior do que os companheiros, certo? E aqui no livro de Isaías, no capítulo 61, no verso de número 1, 2 e 3, nós vemos essa unção de Cristo, ele tendo tudo maior, tudo em Cristo foi e é maior, certo? Isaías diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então falando dessa unção de Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então veja que essa unção de Cristo, ela é completa, ela é plena, ela é absoluta. Então ele recebeu uma unção maior do que os companheiros, recebeu uma alegria maior do que os seus companheiros e por isso tudo nele é maior. O Cristo que foi ungido com um nome maior. Ele tem um trono mais alto, ele tem um cetro com mais poder, ele tem uma unção superior e ele tem uma alegria fora do comum. Então quem são os companheiros aqui que esse texto se refere? Esse texto se refere aos reis, aos profetas e aos sacerdotes, certo? Ele recebeu uma unção superior, maior do que reis, profetas e sacerdotes, mais do que a seus companheiros, ou seja, mais do que qualquer profeta, mais do que qualquer sacerdote, mais do que qualquer rei que tenha sido ungido no Antigo Testamento.
Então os companheiros se refere a pessoas que foram ungidas antes dele. Ou seja, que mais do que a seus companheiros, a palavra companheiro aqui tem o sentido de uma associação. Isso quer dizer que todos os que estão dentro dessa associação foram ungidos com óleo pelo Senhor, mas Cristo é superior em unção, em ofício, em chamado, em capacidade, acima de todos os outros reis, profetas e sacerdotes. Agora nós vemos aqui pela Bíblia que alguns homens tiveram unção similar dos 3 ofícios. Dificilmente um homem teve, por exemplo, essas 3 unção, esses 3 ministérios, essas 3 funções: rei, profeta e sacerdote. Ou era rei, ou era profeta, ou era sacerdote. Mas alguns, por ter um ofício específico, muitas vezes entrou por um momento em outro ofício, mas Cristo é superior a todos eles. Então nós vemos alguns homens que tiveram essa unção similar dos 3 ofícios. Por exemplo, Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era rei de Salém, certo? Então ele tinha um ofício de rei, tinha uma vocação de rei. Gênesis 14:18. Melquisedeque é um tipo de Cristo, está muito ligado aqui no ensino de Hebreus, nós vamos ver isso mais para frente, mas diz aqui que ele era rei e que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele era sacerdote do Senhor. Gênesis 14:18. E ali quando ele abençoou Abraão, ele abençoou profeticamente Abraão. Então Gênesis 14:19. Então nós vemos em Melquisedeque que ele era rei, que ele é sacerdote, e que ao orar por Abraão, ele orou uma oração profética. Não que ele tinha um ofício de profeta, né? Não dá a entender que ele era um profeta, mas ele exerceu ali com Abraão o ofício de profeta. Cristo superior em unção, em alegria a Melquisedeque, como rei, como profeta, como sacerdote, certo? Rei que governa, profeta que anuncia a palavra do Senhor e sacerdote que intercede pelo povo. Cristo tinha essas 3 unções, esses 3 ofícios, esses 3 chamados, e exerceu esses 3 chamados na íntegra, na perfeição, mais do que aos seus companheiros. Então nós vemos também Moisés. Moisés, ele não foi um rei, certo? Moisés não esteve no reinado, na monarquia. A monarquia aconteceu muito depois, mas Moisés foi um grande líder, né? Isso nós sabemos. Ele liderou Israel para sair do Egito, e ele liderou Israel nos 40 anos que ficaram ali no deserto. Então nós vemos aqui, né, em Hebreus capítulo 3, verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então Moisés, ele serviu como líder, como legislador, como libertador, e ele foi fiel. Também Moisés é considerado um sacerdote de Deus, um sacerdote não levítico, mas um sacerdote antes da lei. Assim como Abel exerceu sacrifícios a Deus, certo? Outros exerceram também sacrifício a Deus. Moisés, ele era um sacerdote, mas não do culto levítico. E Moisés, nós sabemos pela Bíblia que ele é um profeta. Deuteronômio 18, do 15 a 18, está falando uma das passagens que mostra Moisés como profeta, e Cristo foi ungido com uma unção de alegria maior do que a de Moisés. Ele liderou melhor, ele foi um melhor sacerdote, e ele fez a profecia das profecias, ele foi a própria profecia de Deus. Nós podemos ver também Samuel, ele não foi rei, certo? Ele não reinou, mas ele exerceu juízo. Ele foi um juiz. E os juízes antecederam o tempo da monarquia em
Israel, certo? Então vemos que Samuel, ele liderou como um juiz, ele exerceu o sacerdócio, certo? E ele era um profeta, correto? Então ele era um profeta, mas ele está abaixo de Cristo também. Agora Davi, nós sabemos que ele é rei, nós sabemos que nos Salmos ele é chamado de profeta, e ele tinha o tabernáculo de Davi, o qual ele exercia diante de Deus a adoração, não como um sacerdote levítico, mas até um tipo de Cristo, de adoração a Deus, certo? Ele era um rei. Bom, Jesus é superior a todos esses. Jesus, com uma unção de alegria, foi ungido com uma unção de alegria maior do que todos esses. Então Jesus, ele é considerado profeta, certo? Nós lemos aqui na epístola aos Hebreus, no capítulo 1, no verso de número 2, certo? Mostrando que ele é superior. Começa assim, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, veja, dizendo que Deus falava pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então veja que o Filho é a última mensagem de Deus e ele é o profeta de Deus, certo? E ele foi profeta nos 3 anos e meio de seu ministério. Ele profetizou, ele previu, ele falou, ele anunciou coisas futuras, coisas que deveriam acontecer, coisas que aconteceram, coisas que vão acontecer. Seus ensinos são ensinos proféticos. Cristo também é chamado nas Escrituras de sacerdote, né? Se nós formos para, por exemplo, o capítulo 3 aqui de Hebreus, no verso 1, vai estar dizendo assim: por isso, santos irmãos, que participeis da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, certo? Então olha que Deus está falando que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Se você for aqui para Hebreus, no capítulo 4, no verso 14, está falando assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Veja, está falando de novo de Jesus, o sumo sacerdote que penetrou os céus. Glória a Deus por isso. Então veja que nós estamos vendo que Cristo, ele é o sacerdote. Quando ele foi sacerdote? Ele foi profeta nos seus 3 anos e meio de ministério, e ele exerceu o ofício, a função de sacerdote, quando ele morreu e ressuscitou. Ele mesmo levou o seu sangue diante do Santo dos Santos. Ele mesmo abriu o caminho. Ele mesmo penetrou os céus. Ele mesmo cumpriu toda a lei cerimonial como sacerdote, certo? E Jesus também é considerado rei, certo? Nós vemos isso no livro de Apocalipse de uma maneira muito grande, né? Dizendo que ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Isso está dizendo de Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O livro de Apocalipse fala também. Em Apocalipse 11, 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja que Cristo, ele é rei. Ele nasceu na família real de Davi, da tribo de Judá, e ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e ele está como rei hoje no céu e exercerá o reinado pelos séculos dos séculos. Então Cristo
Ele é superior, porque só Cristo tem na plenitude os 3 ofícios: profeta, que anuncia a palavra do Senhor; sacerdote, que intercede pelo povo e ministra a Deus de forma perfeita; e rei, que governa, que rege, que administra. Ele é os 3, ele tem os 3. Então veja que Jesus foi ungido com uma unção maior do que os companheiros, seja reis, profetas ou sacerdotes, ou qualquer um desses homens que tiveram mais de um ofício, 1 ou 2, e entraram num terceiro de vez em quando. Cristo viveu e vive os 3 na íntegra até hoje. Ele foi ungido com os 3 ofícios e até hoje ele está servindo. Ele está vivendo por esses 3 ofícios. Ele é a voz de Deus como profeta. Ele é sacerdote que vive por interceder por nós. Hebreus 7:25 diz isso. E ele é rei. Ele é rei que reina hoje sobre nossas vidas. E ele é rei que reinará por todo sempre, para todo sempre, na Nova Jerusalém. Veja, meus irmãos, que o Evangelho é vida. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal é que Deus nos chamou do mundo para sermos igreja e vivermos no Filho. O Filho é o profeta. E quando nós falamos pelo Filho, nós estamos falando pelo Espírito de profecia, anunciando o que Jesus é, o que Jesus fez e o que Jesus falou. E nós fomos chamados também para viver no Filho e sermos sacerdotes, intercedermos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, ministrarmos a Deus uns pelos outros. A Bíblia diz para orar uns pelos outros. E quando nós estamos no Filho, nós exercemos esse ministério poderoso da intercessão. Cristo cumpriu esse ministério, morrendo e levando o seu sangue em perfeição, para que nós hoje pudéssemos exercer o ministério sacerdotal. Em Apocalipse capítulo 1, verso 6, diz que nós somos reis e sacerdotes. Então veja que nós temos a palavra do Senhor para anunciar, para falar, como profetas de Deus, e nós fomos chamados para sacerdotes e para reis. Nós reinamos em vida. Nós reinamos em vida pelo dom da justiça, Romanos 5,17. E Deus nos chamou para reis, para governar, para dominar. Quando Deus fez o primeiro homem, Adão, a primeira coisa que Deus disse foi: domine sobre toda a terra. E nós fomos chamados para dominar, nós fomos chamados para exercer domínio sobre as coisas da nossa vida, sobre o chamado de Deus sobre nós, sobre essa terra. Então, meus irmãos, nós, quando estamos em Cristo, estamos vivendo nesse chamado tríplice do ministério de Cristo, que é profeta para profetizar a palavra do Senhor, sacerdote para interceder e ministrar, e reis para governar sobre todas as coisas. O Evangelho é vida, meus irmãos. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!